A história de hoje não é qualquer história, mas sim uma história que me atormentou durante muitos anos na minha infância. Até hoje eu ainda me lembro daquelas noites tensas e escuras, das quais eu não conseguia fechar os olhos, pois sempre que eu ficava próximo de adormecer, ele estava lá. Fosse na hora de dormir, na roda de amigos no colégio, nas aulas de karatê, não importava o horário ou lugar, ele sempre estava lá. Era como um karma que me perseguia onde eu fosse. Aqueles temíveis olhos vazios e com sangue escorrendo vagava pela minha mente sempre que podia. Pensar que aquela criatura estava em posse do meu bichinho favorito dos jogos me traz lembranças de um trauma que eu nunca vou esquecer. Conto de hoje: Sonic XZ. Tudo começou em um dia normal. Tom, um garoto comum que adorava os jogos do Sonic, estava em sua casa se divertindo, jogando o tão aclamado Sonic Unleashed. Enquanto jogava, em um breve momento, Tom percebeu que o carteiro havia deixado uma encomenda em frente à sua casa. Curioso para saber sobre o que se tratava, Tom vai até a porta e percebe que era uma carta do seu velho amigo Caio, cujo mesmo já não tinha notícias há mais de 2 semanas. Dentro da carta havia um bilhete e um CD misterioso escrito em sua superfície: Sonic XZ. Tom pensou que pudesse ser apenas um presente de seu amigo, afinal eles não se falavam há muito tempo. Porém, ao ler o bilhete deixado por Caio, Tom descobre a verdade sobre o CD misterioso, e que na verdade que ele não era um CD qualquer. Tom, eu não posso mais ficar com isso. Eu tinha que me livrar disso de alguma forma antes que fosse tarde demais. E eu esperava que você pudesse fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso. Ele está atrás de mim. E se você não destruir este CD, ele irá atrás de você também. Ele é rápido demais para mim. Por favor, Tom, destrua este disco antes que ele venha atrás de você também. É tarde demais para mim. Destrua o disco e você o destruirá. Mas faça isso rápido, ou ele irá pegar você. E nem mesmo jogue este game. É isso que ele quer. Apenas destrua-o, por favor. Tom estranhou a carta deixada pelo seu amigo, mas levianamente ignorou os avisos do game. Devia ser algum tipo de pegadinha, afinal, o que um simples game poderia fazer de mal a ele? Era apenas um game e nada mais. Era apenas um jogo. Então, desconfiado do conteúdo da carta e pensando que poderia se tratar apenas de uma pegadinha do seu velho amigo, Tom decide iniciar o jogo. Afinal, ele era muito fã da franquia Sonic. Após a instalação, a tela de abertura do game apareceu. Era o primeiro game do Sonic, um clássico que marcou gerações. Embora não fosse um jogo novo, Tom ficou imensamente feliz por poder jogá-lo novamente. Porém, tinha algo de errado. Apesar da aparência familiar e nostálgica, aquilo não parecia ser um jogo comum do Sonic. E ao apertar Start, tudo ficou ainda mais claro. Por uma fração de segundos, a tela inicial do game mudou. A imagem que aparecia nesse frame era a tela de abertura do game, bizarramente distorcida, com o céu escuro, água vermelha, e onde deveria estar escrito Sega 1991, estava escrito Sega 666. Como se não fosse bastante, o próprio Sonic também havia mudado. Seus olhos estavam totalmente pretos e sangravam, exibindo um par aterrorizante de pupilas vermelhas e brilhantes. Era como se aqueles olhos estivessem olhando diretamente para o Tom, e diretamente para mim também. Apesar de ter estranhado as mudanças no game, Tom pensou que poderia se tratar de um glitch do game, afinal, se tratava de um CD antigo. Após uma tela preta, uma nova tela apareceu com 3 save files de Sonic the Hedgehog 3, o que deveria ser impossível de acontecer. Aquele era o primeiro jogo do Sonic. Ao reparar nos saves mostrados na tela, era possível notar que o conteúdo deles não condizia com nenhum game da SEGA. O primeiro arquivo era um save do Tails, o segundo era do Knuckles, personagens que nem sequer existiam no primeiro jogo do Sonic. E ainda mais bizarro era o terceiro arquivo, um save file nomeado como Robotnik, ninguém menos do que o arqui-inimigo do Sonic, o que nunca foi possível jogar com ele. Vendo todas aquelas coisas estranhas, Tom concluiu que aquilo não era apenas um glitch ou bug, mas sim, seria uma versão hackeada de algum game do Sonic. Como seria possível o primeiro game do Sonic possuir save files do terceiro game e ainda contar com o próprio Robotnik como personagem jogável? E além disso, onde estava o Sonic? Sendo Tails o único save disponível, Tom decidiu encarar o jogo para tentar descobrir o que estava acontecendo. Então, a tela ficou preta por alguns segundos, e uma macabra risada soou em meio à escuridão. Então surgiu uma mensagem na tela: Rio, Atum. Após isso, o game enfim começou. O cenário da clássica Green Hill Zone do Sonic 1 apareceu. No entanto, a fase não possuía nenhum inimigo, e progredia sempre em linha reta, ao som de uma estranha música que parecia tocada de trás para frente. Após 5 minutos em linha reta,
Tails encontrou algo estranho. Parecia ser um dos animais que são salvos a cada fim de cada level. Mas ele estava morto. De repente, a estranha música simplesmente parou, e vários animais mortos começaram a aparecer pelo caminho. Todos pareciam ter sido mutilados. E cada animal que Tails passava, sua expressão parecia ficar diferente, como se o próprio personagem estivesse ficando triste. Tails continuou correndo até que de repente parou, e diante dele estava o Sonic, de costas e com os olhos fechados. Tom então começou a assistir o que parecia ser uma cutscene. Tails parecia estar feliz por rever Sonic, e foi se aproximando lentamente dele. Conforme Tails chegava perto, um estranho som de estática surgiu e começou a ficar cada vez mais alto. Quando Tails chegou perto do Sonic, algo bizarro aconteceu. Olá, você quer brincar comigo? Por mais que ele desejasse parar de jogar naquele exato momento, Tom se sentiu obrigado a continuar seguindo em frente. Era como se, por mais que ele estivesse com medo de tudo aquilo que estava acontecendo, algo dentro dele estava pedindo para ele continuar. Então é dado início à próxima fase. Hide and Seek. Tudo estava rodeado de chamas. A floresta estava sendo consumida pelo fogo insaciável. Não havia nada a não ser um único caminho. Era como se aquele mundo estivesse dizendo para você seguir em frente. E por mais que quisesse, não havia outro caminho. Tails estava lá, olhando diretamente para o Tom, fazendo gestos como se estivesse em desespero, como se implorasse para que o Tom tirasse ele daquele lugar. Assustado, o Tom começou a correr com Tails, como se tentasse sair daquele lugar. Durante a corrida, imagens do Sonic de olhos negros e vermelhos apareciam em todos os cantos da tela, e é então que o próprio Sonic aparece. Enquanto perseguia o Tails, ele demonstrava um largo sorriso. Era estranho e ao mesmo tempo psicótico, como se ele estivesse apreciando o sofrimento do Tails, que o encarava aterrorizado. Ele parecia feliz com tudo o que estava acontecendo. Porém, era possível notar algo ainda mais estranho. O Sonic, em vez de correr como ele sempre faz, dessa vez ele estava flutuando em direção ao Tails. Você é muito lento. Quer tentar novamente? A tela de seleção apareceu novamente. Dessa vez o único save disponível era do Knuckles. Já o save anterior do Tails estava bloqueado. Logo acima havia uma imagem do Tails morto, com os olhos sangrando. Tom imediatamente escolheu o do Knuckles para continuar o game, tentando fugir daquela tela com a imagem morta do Tails. Tudo aquilo estava causando arrepios em Tom. Ele já não sabia mais em que acreditar. O que antes parecia ser somente um jogo normal de Sonic, se mostrou algo bizarro e totalmente macabro. Aquilo não era normal, e o Tom sabia disso. Você não pode correr. A fase começou. O plano de fundo era a mesma imagem das nuvens vermelhas na tela de seleção do save file, e não havia nada além do chão metálico no cenário. Tom e Knuckles começaram a seguir em frente, mas durante sua progressão, o jogo era interrompido uma vez ou outra por uma estranha estática vermelha. De repente, o chão por onde Knuckles corria ficou encharcado de sangue. Poças vermelhas se espalhavam pelo caminho, e os esguichos de sangue brotavam por todos os lados. Sonic então apareceu diante do Knuckles. Logo após isso surgiu uma tela preta com uma mensagem: Found you. A estática vermelha reapareceu e Knuckles surgiu em pânico. Na sequência, um terrível som incompreensível ecoou. Sonic então voltou a aparecer, envolto numa estranha névoa escura. Tom ouviu um som alto e distorcido por alguns segundos. Tantas almas para brincar, mas tão pouco tempo. Você concorda? O que era aquilo afinal de contas? Como era possível um simples game fazer aquilo com o jogador? Será que o Sonic, ou seja lá o que ele fosse, estava tentando se comunicar com o próprio Tom? Essas perguntas começaram a ecoar na cabeça do Tom, que estava ficando cada vez mais perturbado. Com muito esforço, Tom conseguiu libertar sua mente do jogo e desligá-lo. Exausto, ele resolveu tirar um cochilo para tentar relaxar e esquecer todo o horror que aquele jogo estava se tornando. Mas isso não aconteceu. Enquanto dormia, Tom teve o pior pesadelo de sua vida. Ele estava em um local de pura escuridão, iluminado apenas por uma estranha luz vindo do alto. Ao seu redor, ele podia ouvir os gritos e vozes de Tails e Knuckles, que brandavam coisas como: nos ajude. Por que você nos entregou a ele? Fuja daqui, antes que ele te pegue. Quando os choros e gritos pararam, Tom ouviu uma risada. Não a mesma que constantemente ouvia no jogo, mas sim uma risada vinda do próprio personagem do Sonic, mas muito distorcida. Era como se fosse uma voz de algo que não existe, ou não deveria existir.
E então ele ouviu a voz do ouriço. Você é muito divertido de se brincar, garoto. Assim como seu amigo Caio. Apesar dele não ter durado tanto. Não vai demorar muito, até que você se una a ele e a todos os meus outros amigos. E então Tom percebeu que, em meio à escuridão, Sonic caminhava em sua direção, com sua imagem rindo e vindo de todas as direções. Você não pode correr, garoto. Você está no meu mundo agora, assim como todos os outros. O Sonic agarrou Tom, e ele pôde ver bem de perto aqueles terríveis olhos negros, com pupilas vermelhas que jorravam sangue. Em um sobressalto, Tom conseguiu acordar desse terrível pesadelo. Suado, o garoto estava assustado, até o fundo do seu coração. E só o que desejava agora era jamais ter começado aquele jogo estúpido. Porém, contrariando a razão, ele voltou ao seu computador e iniciou o Sonic.exe. Agora era a vez do Robotnik encontrar o seu destino. Knuckles, assim como Tails, estava preso na tela acima de onde seu personagem deveria estar. Pelos escuros, olhos negros, uma expressão morta em seu rosto, ensanguentado. A fase do Robotnik então começou. O cenário dessa fase não pertencia a nenhum jogo do Sonic. Ela progredia linearmente com sprites de tochas ao longo do caminho, com uma cortina vermelha no topo do cenário, que descia aos poucos, quase imperceptível, e uma lenta música de piano. Após uma longa caminhada, um lance de escadas surgiu. Enquanto o Robotnik corria e descia, o cenário ia ficando cada vez mais escuro, assumindo uma mórbida tonalidade vermelha. As tochas começaram a ficar azuis, até enfim ficarem pretas. No último momento, na mais profunda escuridão, uma risada surgiu, já indicando que algo sinistro viria a seguir. A música foi parando lentamente, e assim como aconteceu com Tails e Knuckles, a figura de Sonic apareceu diante do vilão Robotnik. Tom viu uma imagem que ficaria eternamente presa em sua mente. Era uma imagem do Sonic envolto de escuridão. Porém não era um sprite. Era algo muito realista. Como se o personagem fosse real e estivesse do outro lado da tela. O ouriço exibia um sorriso horripilante, como se estivesse possuído por alguma entidade maligna. Sua cara distorcida exibia dentes pontiagudos, manchas de sangue e restos do que parecia ser carne viva. Seus olhos eram totalmente escuros, como poços sem fundos. E no centro de cada um deles, pupilas vermelhas brilhavam como algo que não era deste mundo. A macabra imagem olhava diretamente para o Tom, como se pudesse vê-lo ali, como se olhasse diretamente para sua alma, e continuou assim por vários segundos. A imagem piscou 3 vezes com a maldita estática vermelha. Então, de repente, o Sonic começou a escrever uma mensagem, mas não era qualquer coisa. A tela ficou preta novamente, e em seu monitor, a seguinte mensagem apareceu. Pronto para o segundo round, Tom. A partir daí, a risada tomou conta. Sonic ria enquanto Tom estava imóvel em frente ao seu computador. Ria de forma tão clara como se estivesse dentro do quarto. Sonic, ou o que quer que fosse aquilo atrás da tela, era uma criatura cruel, sádica, maléfica e de extremo poder, que se divertia a causar dor e sofrimento aos outros. Tom começou a pensar em Tails, Knuckles, Robotnik e até em seu amigo Kyle. Teria aquela criatura medonha realmente matado seu amigo e seus personagens tão queridos? O round 2 começou, e a tela de seleção de personagens apareceu novamente. Lá estavam Tails, Knuckles, e agora junto deles estava o Robotnik, com a sua pele cinza, bigode escuro e caído, e seus óculos estavam quebrados. Todos estavam mortos. Depois disso, o computador de Tom desligou por conta própria, e não ligou mais. Sonic estava conseguindo o que queria. Ele estava trazendo Tom para dentro do seu mundo, afogando-o em desespero, encurralando-o em um mundo de terror e escuridão. Tom conseguiu com muito custo religar o computador, mas não conseguia de forma alguma tirar o CD do game do drive. Então, de repente, seu sangue gelou, pois ele ouviu uma voz aterrorizante às suas costas. Tente manter isso interessante para mim, Tom. Tom se virou e gritou de desespero com o que ele viu. Sentado em sua cama, olhando diretamente para ele, havia um boneco de pelúcia do Sonic, sangrando pelos olhos. Por muito tempo, Sonic.exe foi o motivo de um dos meus maiores traumas de infância. Desde pequeno sempre gostei muito da franquia Sonic. Eu adorava ver vídeos na internet de pessoas falando sobre o jogo, e cada vídeo eu conhecia mais desse universo. Até que de repente eu me encontrei com animações onde mostrava uma criatura completamente diferente do ouriço que eu tanto gostava. Uma versão do Sonic com olhos vermelhos e escuros, com sangue escorrendo pelos mesmos. E quanto mais eu vagava pela internet, mais aquela criatura se fazia presente para mim.
até chegar um momento onde eu já não conseguia ver o Sonic da mesma forma. Mas e você? Já ouviu falar dessa história? Por favor, comente aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero de verdade que tenham gostado do vídeo. Um abraço, fique com Deus e... cuidado quando estiver jogando seus jogos. Ele pode estar lá te observando.